Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe, responsável pela vara de violência doméstica, o qual se disponibilizou a conversar conosco sobre casos de violência doméstica. Trabalhamos, eu sou advogada, doutora, acho que o senhor me conhece. Estamos com o pessoal aqui que representa o Senalba, que é um sindicato. Infelizmente, nós tivemos uma morte nesse final de semana passado, da Janice, do qual a gente está fazendo uma captura de vídeos para ser informado as pessoas quanto a questões de violência doméstica, quais são os tipos. Podemos começar, doutor? Podemos? Tá, ok. Agora eu vou abrir a palavra, então, para o Michael, que ele vai começar as perguntas para o senhor. Ok. Eu não estou ouvindo o Marcos. Sim, doutor, ele acabou tendo um problema aqui, mas vamos Bom, mas começar. então, boa tarde. Eu vou aproveitando para me apresentar também. Pode ser? Estão Pode? me ouvindo? Sim. Sim. Doutor, então, meu nome é Rita. Eu faço parte da diretoria do sindicato, então, né? E como a nossa doutora disse, né? A gente teve esse fato agora lamentável, né? Desse crime aqui no na nossa cidade. E a gente tem muitas dúvidas, né? Nós, mulheres, a gente tem muitas dúvidas até onde vai os nossos direitos, até onde a gente pode ir, o que, que a gente pode fazer, né? Onde a gente pode procurar, o que a gente percebe que a nossa comunidade, nós mulheres, ainda somos muito mal informadas, né? A gente não tem a informação, a gente sabe muitas vezes o que fazer, mas não sabe muitas vezes aonde procurar, né? E aonde esclarecer as nossas dúvidas. Assim, a gente nunca sabe muito bem o que que é um abuso, né? O que que é o que que se pode dizer que é um assédio. Nós mulheres a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Que eu acho que a Jo concorda, né, doutora, comigo, porque as mulheres, nós mulheres, a gente ainda fica um pouco confusa e tem a questão um pouco da vergonha, né, de se manifestar, qual o melhor momento. Isso. Eu gostaria que explicasse bem essa situação, porque nós vemos que existe um grande duelo, né? As mulheres também têm vergonha dessa denúncia e Uhum. acreditam que ter uma família é ter um companheiro, né? Então, exatamente foi esse o caso que aconteceu com a nossa colega. Deixa eu começar a perguntar, então, para o senhor, já que a gente não está conseguindo aqui com o Maicon. Deixa eu confirmar aqui. Doutor, quais são as evoluções que o senhor acredita nesse cenário atual mais importantes para a Maria da Penha? Qual foi a evolução? Bom, então nós podemos começar como marco normativo, porque a Claro. análise é questão, né? Ela Uhum. coloca, artigo 226, tem um compromisso do Estado brasileiro, não, não só reprimir, mas, na verdade, extinguir a violência dentro da família. Isso está de acordo com a nossa, com a Convenção Internacional da CEDAW de 79, com a Convenção de Belém do Pará de 92. O que acontecia, principalmente antes da Lei Maria da Penha, é que o nosso sistema brasileiro ele flertava muito com a idade. Como os crimes que ocorrem no meio, no ambiente doméstico, via de regra, são, eram considerados de menor potencial ofensivo, lesões leves, ameaça, injúria. Naturalmente, não havia uma resposta penal efetiva, na medida que era possível a transação penal, a suspensão condicional do processo, né? Inclusive, o inspetor da ONU expõe num relatório sobre a independência dos juízes e advogados, né? Ele elaborou um documento sobre essa sistemática no Brasil. Ele destacou alguns pontos importantes, né? Que no tema de violência doméstica, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à época, né? Isso é 90, 2005, antes da lei, né?
ela identificou um padrão de negligência e falta de efetividade do Estado brasileiro para processar e condenar os agressores, enfatizando esse relatório a sistemática tolerância Não estou do conseguindo. que nada faz além de perpetuar as raízes de fatores psicológicos, sociais e históricos que mantêm e alimentam a violência contra a mulher. Então, o Brasil, isso embora não seja uma condenação, né, internacional, ele delineava muito bem como o sistema de justiça brasileiro trabalhava a questão da violência doméstica. Então, a nossa Lei Maria da Penha, ao entrar em vigor, ao afastar a aplicação da Lei 9.099, ela deu um novo parâmetro. Ela retira da alha, da vontade da vítima, processar crimes importantes, como a lesão corporal, mesmo a violência quando não deixa marca, a violência física nas vias de fato, né? Ações que passaram a se processar independentemente da vontade. Então, acho que esse é a grande mudança principiológica que se estabeleceu no período ante e pós-Lei Maria da Penha. Doutor, o senhor pode explicar para nós quais seriam os casos que se enquadram na questão Maria da Penha? Talvez a Lei Maria da Penha ela tem uma vantagem, porque ela é uma lei aberta. Sabe que ela originalmente não previa crimes, né? Só foi posteriormente foi incluída a, o artigo 24A com o crime de descumprimento, né? Mas por que eu digo que ela é aberta? Porque os crimes já existiam. O estupro já existia, o furto já existia, o roubo já existia, a lesão corporal já era tipificada, a ameaça já era tipificada, a injúria já era tipificada. Então, quando ela coloca no seu espectro de abrangência todo tipo de violência baseada no gênero, ela irradia os seus efeitos para todas as relações sociais, familiares, em que se identifique essa relação de afetividade. Então, eu digo que não dá para a gente dizer se um caso é da Maria da Penha, tem que se analisar quem são os protagonistas deste caso, para ver se vai haver a vinculação, a atração dessa normativa especial. E importante colocar, né, que a própria lei já estabeleceu quais seriam os casos de incidência ali no artigo 5º, a unidade doméstica, as relações íntimas de afeto, né, mesmo a questão de relações em que já cessou a convivência, em que são ex-cônjuges, né, em razão deste vínculo afetivo ser o fator que une réu, agente e sujeito que sofre a ação tida como ilícita. Como eu sou leiga, né, enfim, nesse assunto, então, quer dizer que essa lei é muito ampla, seria isso? Mais ou menos Exatamente. isso, muito ampla. Daí se estuda cada caso é um caso, mais ou menos isso, mas tudo é violência, né? Isso. Inclusive, ali no artigo 7º, ela tentou definir o que seriam os tipos de violência. Né? Uhum. Psicológica, violência patrimonial, E violência tudo moral. isso entra na Lei Maria da Penha. Exato, mas para nós Eu estou lhe definirmos, perguntando porque realmente eu sou leiga, né? Eu sou pedagoga, né? Então a gente tem dúvidas, né? A gente tem muitas dúvidas. para nós definirmos se haverá incidência ou não da Lei Maria da Penha, a gente não precisa analisar a ação, precisamos Tá. analisar os protagonistas. Essas pessoas, elas convivem no âmbito doméstico, Uhum. né? Exemplo, pai e filha, Tá. tá? Não, vamos supor que não. Essas pessoas, né, elas têm uma relação íntima de afeto, e aqui, veja bem, nós vamos até para a questão
do amante. O amante não precisa ser uma relação formal, uma relação, entre aspas, socialmente aceita, enfim, Sim. mas é uma íntima, de Uhum. afeto. Já é diferente daquelas relações comerciais sexuais, que não são relações íntimas de afetos, são relações que se fundamentam numa troca, numa prestação de serviço. Uhum. Então, antes de se analisar o fato, nós temos que analisar quem são os protagonistas, Daí, né? partindo disso, é que se vê para que linha vai tomar. Isso, mais ou menos. Mais ou menos exemplo. Só vou dar dois Aham. exemplos. Bateu em Maria, deu 2 socos no rosto de Maria. Ok? Ah. Entra a Lei Maria da Penha? Depende. O que João era de Maria? João era vizinho? João era colega de trabalho? Uhum. O pai? Uma João era o questão, companheiro? doutor, Pois não. questão interpretativa, né? O senhor está falando, sim. Que o interpretativo parece que a gente coloca quase um juízo arbitrário, mas eu acho que a lei ela já fixa esses parâmetros. Porque quando a gente vai falar João é pai, todos nós temos um conceito do que é ser. João é namorado, todos nós temos um conceito de ser namorado. Mas quando a gente fala que João é um empregador, também nós sabemos que não é nem pai, nem amante, nem namorado. Existe uma interpretação, mas como tudo na vida, mas é uma interpretação muito clara. Não tem muito espaço, né? Por exemplo, vizinho não é familiar. Eu acho que nenhum de nós consideramos, ao menos os vizinhos, por mais que tenhamos uma boa relação de vizinhança, como um integrante da família. Logo, tendo o vínculo que une essas pessoas, um vínculo de vizinhança, não haverá incidência da Lei Maria da Penha. Ah, sim. Sim. É bem complexo mesmo, né? Mas o importante que na hora do, vamos dizer, do julgamento, na hora que isso acontece, é necessário um olhar diferente, mas que as coisas, que a sociedade entenda que vai haver um prejuízo naquilo que cometi um crime, eu preciso saber que eu vou pagar por aquele crime, né? E assim, o que se parece muito hoje, assim, que os crimes acontecem, né? E nem todos, a maioria, infelizmente, não tem, né, não tem aquele julgamento que deveria ter, né? Mas o importante é que tem que haver que tudo é violência, né? Só daí ela é direcionada para as outras, ou é Maria da Penha, ou é feminicídio, mais ou menos isso, né? É que João bater em Maria, ele vai ser crime. Se são dois Uhum. discutidos no jogo de futebol, Tá. vai ser crime. Uhum. Então, numa excursão para o Chile, não, porque daí vai o direito penal do Chile, né? Mas vamos botar para a Uruguaiana. Vai ser crime se os dois são vizinhos. Vai ser crime se os dois são marido e mulher. Vai ser crime se é filho ou Uhum. filha e pai. O que é importante nessa sistema? A proteção da Lei Maria da Penha. Ela vai incidir em quais hipóteses? Porque ela tem outras situações de proteção e que se justifica por uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade da mulher dentro da família, Uhum. que já não existe em outras relações sociais, como, por exemplo, vizinhança, né? Então, a incidência da lei, ela exige essa identificação, esse vínculo familiar, afetivo, enfim, né? Doméstico, entre os protagonistas. Pode-se dizer, então, O doutor, impor- que sofre violência por ser mulher, né? Existe, por exemplo, no feminicídio, é um exemplo, eu não tenho competência para esses crimes, vai para a vara do júri, né? Mas enfim, né? Vamos supor que mate em razão de ser mulher. Claro, essa argumentação ela parece que é algo que beira a surrealidade, né? Imaginar uma pessoa matar outra
pelo o gênero dela é algo que. Mas supondo, né, neste exemplo especificamente, eu vou te matar porque tu é mulher. Bom, com certeza, é uma questão de gênero e o feminicídio prevê, porque o feminicídio ele é mais amplo ainda, ele não prevê apenas essas relações internas, também essa condição da mulher, ela é um fator que tipifica esse crime, né? O artigo 121, deixa eu me lembrar qual é que é o exato teor, ele diz que consideram-se razões de sexo feminino, a violência doméstica, que é a hora que eu estava conversando com vocês, o menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, o feminicídio ele vai ocorrer naquelas hipóteses da Lei Maria da Penha, o quinto da Lei Maria da Penha, mas ele vai ainda além, né? Se a morte ela tiver esta conotação de desprezo à condição, de discriminação à condição de mulher, mesmo não havendo uma relação íntima de afeto, mesmo não havendo um vínculo familiar, mesmo assim estará diante de um crime de feminicídio. O importante, na verdade, é a mulher fazer a denúncia, né? A mulher pedir ajuda, porque daí pedindo ajuda, fazendo denúncia, procurando os órgãos competentes, dali ali vai se encaminhar para qual tipo de violência é, mas o importante é que a mulher consiga hoje, né, pedir ajuda, consiga hoje dizer que está, e até mesmo consiga às vezes perceber que ela está numa relação violenta, né? Porque isso também hoje é difícil de a mulher, de nós mulheres nos perceber se eu estou naquela relação, né, abusiva ou não. É bem complexo, né? Eu acabei de fazer uma palestra na Uniftec, aqui em Caxias do Sul, sobre o quadro de feminicídios em Caxias. Caxias do Sul liderou no estado do Rio Grande do Sul, cidade com em torno, pelo menos segundo o IBGE, né, com 450 mil habitantes, liderou o número de feminicídios em números absolutos, né, foram 6 feminicídios no ano de 2022, né. E nessa palestra eu tentei analisar os casos específicos e, por exemplo, tinha algumas situações que eu fiz um parâmetro com Porto Alegre, por exemplo. Em Porto Alegre, havia uma medida de proteção a cada grupo de 77 pessoas, porque como Porto Alegre tem 1.300.000 e tantas pessoas, foram dadas 17 mil medidas. Em Caxias, foram dados quase 6 mil medidas para uma população de 460 mil. Então, enquanto em Porto Alegre tinha uma medida de proteção a cada um grupo de 77 pessoas, em Caxias tinha uma medida para cada grupo de 78 pessoas. E veja bem, se tu pensar que esse grupo de pessoas, metade são mulheres, nós estamos falando de uma medida para cada grupo de 35 homens. Isso já vira uma pandemia de violência. Mas o dado importante que eu queria avançar é uma grande diferença entre o número de prisões. Em Caxias do Sul, no ano de 2023, houve 278 prisões, enquanto em Porto Alegre houve 235. Então, nós prendemos 43 pessoas a mais, mesmo tendo um terço de população. Em Caxias do Sul, houve uma prisão por crimes relacionados à violência de gênero, uma a cada grupo de 1.600 pessoas, enquanto em Porto Alegre, uma prisão em cada grupo de 5.600 pessoas. E por que esse dado é importante? Porque quando a gente coloca que nós somos o líder em feminicídios, isso também não importa afastar o trabalho que se está fazendo para evitar. Porque, analisando os 6 feminicídios que aconteceram em Porto Alegre, em Caxias do Sul, 5 deles, nunca tinham dialogado conosco da Justiça da Violência Doméstica. Não tinham medida de proteção, não tinham ações em curso.
E aquele único feminicídio que tinha uma medida, tinha sido uma medida que já tinha sido extinta há mais de um ano, ou seja, essa pessoa também não procurou contando novos episódios. O que é importante nisso? A pessoa que busca, a mulher vítima de violência doméstica, que busca, que comunica aquele fato agressivo, aquela ameaça, aquela injúria, aquela perseguição, que busca a proteção, ela está segura. Nós não tivemos um feminicídio em Caxias do Sul em 2023 de alguém que tivesse sob uma medida de proteção. Medida de proteção parece que é só um papel, mas não é. A própria acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha, a possibilidade de prisão quando se descumpre, isso gera uma sensação de segurança. Então, mesmo nós sendo líder, Porto Alegre teve 3 feminicídios, Caxias teve 6, né? Mesmo nós sendo líder, esses 6 eles estavam numa zona de sombra, numa zona que em qualquer órgão não teria conhecimento. O importante de quem está imersa numa situação de violência é buscar o apoio do Estado. E aí, por meio de defensoria pública, por meio de advogado, por meio da delegacia de polícia. O tentar resolver sozinho, na verdade, ele não resolve o problema, ele estimula a continuação dele. Então dá para se pensar assim, se quanto mais denúncias houver, quanto mais mulheres, né, conseguirem falar e pedir ajuda, mais as coisas mais irão se resolver, né? Porque se esses casos de que houve crime, pelo que eu entendi, eles não tinham, por exemplo, uma denúncia antes. Isso, né? Então, assim, esses que têm uma denúncia, dificilmente, não que pode acontecer, mas não acontece o assassinato. Mas aquela que não denuncia, pode estar acontecendo o assassinato. Então, daqui a pouco, fazer mais ações para que as mulheres se sintam mais seguras, amparadas de falar, porque é muito difícil, né? Eu posso falar porque eu sou mulher, né? É muito difícil a gente perceber que a gente está naquela relação, né? Saber aonde a gente, por mais que tenha um meio de comunicação, ó, procure ajuda aqui, mas eu acho que tem que ser uma ação feita por todo o estado, por todo o município, UBSs, né? Uma ação assim mais que centralize mais, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que daqui a pouco, se nós mulheres conseguir falar, que é muito difícil, né? É muito difícil para nós, assim, nós mulheres, porque muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente está naquela relação, né? E às vezes essa violência vem de muitas gerações já na família, que às vezes acaba sendo até é normal, né? Então é muito difícil tu sair, às vezes as famílias saírem desse vício, né? Desse ciclo vicioso, né? Assim, quando a mulher ela se relaciona fora da família, no trabalho, nas relações de amizade, nas relações familiares. Quando a colega, quando o familiar, quando ela sai daquele centro de influência do agressor, a sociedade toda tem que estar preparada. As amigas têm que estar preparadas, o cabeleireiro tem que estar preparado, a pessoa do supermercado está preparado e aquele olhar atento. Eu tenho um dado bem importante, que é de uma procuradora fluminense, que ela fez um estudo da violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, durante os 3 meses da pandemia. Né? E sabe que ela apontou que as comunicações de fatos no Rio de Janeiro, naquele período, elas tiveram uma redução de 23,5%. E o que é importante ver isso? Nós temos ali, a pandemia, de alguma forma, foi um laboratório, nós conseguimos fazer experiências no vácuo, porque nós estávamos num confinamento, em que as relações familiares domésticas,
elas foram maximizadas, a família voltou a conviver, a almoçar junto, Afunilou, né? Afunilou e, as relações. e ao mesmo tempo as relações sociais e comunitárias foram extremamente impactadas, ninguém saía mais de casa. E sabe que esse 23%, esse número em si, ele pode ser analisado bom. A convivência melhorou as relações familiares. Mas veja bem, eles compararam esse dado ao número de notificações de feminicídio no período, porque daí o crime com cadáver, ele não tem como ser escondido, né? Esse não interessa se tornar na pandemia, esse vai ter uma apuração compulsória. E em São Paulo, no mesmo período, teve 46% de aumento de feminicídio. Teve um estado que foi pior, deixa eu ver aqui. No Acre foi 67%, e no Rio Grande do Norte triplicou o número de feminicídios no mesmo período. O Nossa. que esses dados dessa pesquisa elas mostraram? Que a violência doméstica, por acontecer dentro de um ambiente familiar, ela não tem visibilidade. Ela vai ter visibilidade quando a senhora é pedagoga, né? Quando a sua colega professora chega na escola para lecionar, introspectiva e cheia de maquiagem, para tentar disfarçar aquela lesão periorbital do soco. Uhum. É aquele o momento em que a violência ela tende a ser vista. Aliás, nós temos uma lei de 2019 ou 17, agora eu não me lembro, que obriga a notificação compulsória dos casos de violência doméstica pelos estabelecimentos de saúde. Compreender a violência doméstica, ela exige o avaliar a questão da invisibilidade dela. É uma violência que acontece em casa, aos olhares de quem? Do agressor, da vítima e das pessoas a eles vinculadas emocionalmente, que de pega são os filhos, ou financeiramente, que são os empregados, que evidentemente não vão comunicar. Tem outras situações de dependência econômica, por exemplo, dependência psicológica. Tem uma grande psicóloga americana, Lorraine Walker, ela tem uma obra chamada The Battered Woman, seria Mulher Espancada. Meu inglês é horrível, mas eu tento. Ela tentou, ao analisar casais com histórico de violência doméstica, ela meio que sintetizou a ideia de que essas relações que não são, como eu vou dizer, funcionais, elas são agressivas, elas perduram no tempo por uma sucessão de fases. Porque o agressor ele tende a acumular tensões. É um período em que ele está frustrado, que por vezes se manifesta de forma mais ríspida, até acontecer um episódio de violência, de espancamento. Mas ela coloca que, via de regra, esse episódio, quando ele passa, é sucedido pelo que ela chama de fase de lua de mel, em que ele tenta, em que ele se sente arrependido, e se sente mesmo, em que busca comparar, reparar aquele mal, oferecendo, por vezes, proveitos econômicos, presentes, enfim, tenta ser aquele marido que não era antes, na tentativa de ir criando uma sensação de mudança. Mas como isso não foi trabalhado, como isso foi esquecido, é um esquecimento, a família quer esquecer daquele episódio, por estar vivendo bem agora, é algo que persiste, latente, pronto para estourar de novo. Tem um outro pesquisador, eu acho que é o Bates, É uma ele, falsa sensação que as coisas agora vão ficar bem. porque vai acontecer de novo daqui 6, 8 meses, né? Uhum. Na verdade, o Ferreira, ele trabalha em algo que se chama a síndrome do desamparo aprendido, né? Nesse viés psicológico da violência. Porque, assim, a mulher acaba se submetendo meio que passivamente a essa condição de vítima, né? Mesmo percebendo que o marido não vai mudar, que é um padrão Uhum. comportamental
ela mantém a afeição pelo agressor, mesmo vivenciando essas atrocidades, né? O Fakes, ele traz alguns exemplos, assim, por exemplo, um estudo da Fundação Abramo, que afirma que a continuidade do vínculo material, essa continuidade é mais alta nos casos de violência psíquica. Mesmo a mulher entendendo que foi vítima de violência psíquica, de 29% a 43% dos casos, elas acabam retornando. Ela diz ainda mais que mesmo 20% das mulheres espancadas, a tendência é retornar, né? Enfim, são aspectos psicológicos que a própria vítima desconstrói a sua situação de vítima. E quando ela não se enxerga como vítima, deixa de existir violência e agressor, né? Isso é importante, essa abordagem comunitária de quem trabalha, de quem convive em eventos fora de casa, né? A repetição do padrão de conduta, ele vira crônico, ele vira um padrão. O não comunicar, o resolver em casa, normaliza essa situação. Uhum. Aliás, só a título nós já temos mais de 40, né? Vocês se lembram daquela escolinha do professor Raimundo? Sim. Não tinha personagem Santinha Pureza, Dona Santinha Pureza, que ela contava as maiores barbaridades que o Valadão fazia. Sim, coisas absurdas. E o professor Raimundo dizia: não, mas eu vou comunicar à polícia, esse crápula não pode fazer isso. E ela respondia: mas eu gosto. Lembra? Isso é uma dessas características, né? É uma defesa psicológica. O gostar, ele é tão subjetivo que tu não tem argumento quanto a gostar. O gostar é um sentir. Então, tu te desconstrói como vítima a partir de um gostar, como se alguém fosse gostar de apanhar, né? Vamos ser honestos, né? Que daqui a pouco a gente... A gente vê muitas vezes como uma forma de amar, né? Ah, ele me ama, o jeito que ele me ama é esse, né? O jeito de ele amar. E muitas vezes, ele ficou mais agressivo porque eu também alterei a voz primeiro, né? Então sempre a mulher sempre acaba, muitas vezes, ela se sentindo culpada, como se ela tivesse, né, provocado aquela situação e gera um ciclo, né? E é como o doutor disse, não sai entre quatro paredes numa casa, as histórias não saem dali, né? E isso eu, como eu vou sou ter que te pedagoga, interromper um minutinho, porque aqui nós estamos com o tempo acabando.